O que você está vendo é real. Cada um desses aviões carrega 10 homens dentro. E no inverno de 1943, muitos deles não voltavam para casa. Foi filmado há mais de 80 anos. Restaurado e a cores, volta à vida. Sobre a Alemanha, os bombardeiros aliados estavam sendo massacrados. Voavam sem proteção até o coração do inimigo, e lá os caças da Luftwaffe os esperavam. Era preciso um milagre, um avião que ninguém tinha conseguido construir. Esse milagre chegou. Chamava-se Mustang. E não só salvou aqueles bombardeiros, mudou o rumo da guerra no ar. Esta é a história dele, com imagens reais, restauradas a cores. Para entender o Mustang, primeiro é preciso entender o problema que ele veio resolver. Em 1943, a estratégia aliada era clara: destruir a indústria de guerra alemã pelo ar, com milhares de bombardeiros. Mas havia um obstáculo mortal. Os caças de escolta aliados, os que protegiam os bombardeiros, não tinham alcance suficiente. Acompanhavam as formações só parte do caminho. E depois, sem combustível para seguir, tinham que dar meia volta. E era exatamente aí, quando os bombardeiros ficavam sozinhos sobre a Alemanha, que começava o massacre. Os caças da Luftwaffe caíam sobre eles como lobos. O dia mais negro tem nome: Schweinfurt. Numa única missão, a Luftwaffe abateu 60 bombardeiros, 600 homens em poucas horas. As perdas eram tão brutais que o alto comando chegou a suspender as incursões profundas. Sem uma escolta que chegasse até o fim, a campanha de bombardeio estava condenada. O que se precisava parecia uma contradição. Um caça pequeno e ágil o bastante para derrotar um Messerschmitt em combate. Mas com o alcance de um bombardeiro, capaz de voar até Berlim e voltar. Até aquele momento ninguém tinha conseguido. Um caça é leve e leva pouco combustível. Um avião de longo alcance é pesado e lento. Pedir as duas coisas numa só máquina era pedir o impossível. E mesmo assim, esse avião impossível já existia. Quase por acaso. A história começa em 1940. Os britânicos, desesperados por aviões, pedem a uma empresa americana, a North American, que fabrique sob licença um caça que já existia, o P-40. Mas os engenheiros da North American fizeram algo audacioso. Disseram que, em vez de copiar um avião mediano, podiam projetar um melhor, do zero. Os britânicos toparam com uma condição quase impossível. Queriam o protótipo em pouco mais de 3 meses. A equipe se trancou para trabalhar. E em apenas 117 dias, saiu da oficina o protótipo de um avião de linhas limpas e elegantes, que parecia feito para cortar o ar. Nascia o Mustang. Mas ele ainda escondia um defeito que quase o condenou ao esquecimento. O primeiro Mustang montava um motor americano, o Allison. A baixa altitude era uma maravilha, rápido, potente, ágil, mas tinha um problema grave. Acima dos 4 ou 5 mil metros, justo à altura dos grandes combates e dos bombardeiros, o motor perdia força, sufocava. Lá em cima, onde mais se precisava dele, o Mustang ficava pesado. Então, no começo, esse avião extraordinário foi rebaixado a missões de voo baixo, reconhecimento e ataque ao solo. Um diamante que ninguém tinha sabido lapidar, até que alguém teve a ideia de trocar o coração dele. A solução veio da Inglaterra. Os britânicos tinham um dos melhores motores da guerra, o Rolls-Royce Merlin, o mesmo que fazia voar o lendário Spitfire. E esse motor rendia as 1000 maravilhas, justo onde o Allison falhava, nas grandes altitudes. Alguém teve a ideia genial de casar a fuselagem perfeita do Mustang com o coração do Merlin. Nos Estados Unidos, a Packard passou a fabricar esse motor britânico sob licença. E quando o montaram no Mustang, nasceu outro avião. A transformação foi assombrosa. De repente, lá em cima, no ar rarefeito, onde os grandes brigavam, o Mustang era mais rápido, subia mais e voava mais alto que quase qualquer caça inimigo. O diamante, enfim, estava lapidado. E agora vinha o melhor. A versão definitiva foi o P-51D, o mais famoso de todos. Deram a ele um canopy em bolha, transparente, que pela primeira vez dava ao piloto uma visão de 360 graus ao redor, vital para sobreviver em combate. Rápido, mais de 700 km por hora. Armado com 6 metralhadoras calibre 50, capazes de despedaçar um caça numa rajada.
ágil, resistente e lindo. Mas a arma mais poderosa dele não estava na ficha técnica. Era uma coisa que nenhum outro caça de escolta tinha. A arma secreta dele era o alcance. Graças a um projeto muito eficiente e a uns tanques de combustível extras pendurados sob as asas, o Mustang podia voar distâncias que nenhum outro caça sonhava. Olha esse mapa. Antes, os caças de escolta chegavam até aqui e davam meia volta. O Mustang, por outro lado, podia escoltar os bombardeiros até Berlim e trazê-los de volta para casa. Pela primeira vez na guerra, os bombardeiros não voariam mais sozinhos sobre a Alemanha. Em março de 1944, os Mustangs apareceram sobre Berlim, protegendo os bombardeiros no coração do Reich. Para os alemães foi um golpe psicológico brutal. O céu sobre a capital deles já não era seguro. E a partir daí, a guerra no ar mudou de dono. As tripulações dos bombardeiros, que por meses tinham visto morrer os companheiros indefesos, tinham um apelido carinhoso para os caças de escolta. Chamavam eles de amiguinhos, Little Friends. Ver aqueles Mustangs prateados aparecerem ao lado da formação, balançando as asas, significava uma coisa só: você não está sozinho. Alguém vai te acompanhar até em casa. Muitos veteranos, décadas depois, ainda se emocionavam ao lembrar do momento em que seus amiguinhos apareciam no céu. Aquele avião não só abatia inimigos, devolvia a esperança. Mas os Mustangs não ficaram só na defesa. Logo passaram ao ataque. Ganharam permissão para se lançar contra os caças alemães, onde quer que estivessem, no ar e até nos próprios aeródromos. O resultado foi demolidor. Ao longo de 1944, batalha após batalha, os Mustangs e os outros caças aliados foram destruindo a Luftwaffe no ar e esgotando seus pilotos. A Alemanha podia construir aviões, mas já não tinha pilotos experientes o bastante para voá-los. Quando chegou o dia D, em junho de 1944, os aliados tinham o controle quase total do céu sobre a França. E boa parte desse domínio tinha sido conquistada, mês a mês, graças a caças como o Mustang. Mas o céu da Alemanha não estava vazio. Na frente, o Mustang tinha dois rivais temíveis, dos melhores caças que a Alemanha construiu. O primeiro, o Messerschmitt Bf 109. Rápido, elegante, o cavalo de batalha da Luftwaffe desde o primeiro dia da guerra. O segundo era ainda mais perigoso, o Focke-Wulf 190, apelidado de O Carniceiro. Robusto, com um poder de fogo brutal, capaz de despedaçar um bombardeiro em segundos. Contra esses dois, o Mustang tinha que vencer não só com velocidade, mas com pilotos mais bem treinados e a vantagem da altura que o motor Merlin dava. Os combates a 8.000 metros eram brutais e rapidíssimos. Segundos para viver ou morrer. E aos poucos, mês a mês nesse duelo mortal, o Mustang foi se impondo. Em cada Mustang voava um jovem. Alguns viraram lenda. Eram chamados de ases, pilotos com 5 ou mais vitórias em combate. O maior as do Mustang foi George Preddy, com quase 27 vitórias. Numa única missão, em agosto de 1944, abateu 6 caças inimigos. A história dele terminou da forma mais cruel. No dia de Natal de 1944, perseguindo um avião alemão a baixa altura, foi abatido por fogo amigo, por engano, pelos próprios canhões antiaéreos. Tinha 24 anos. Outro jovem piloto de Mustang, chamado Chuck Yeager, virou-as num dia só. 5 abates numa única missão. Anos depois, esse mesmo homem seria o primeiro da história a voar mais rápido que o som. O Mustang foi a escola de toda uma geração de heróis. E junto deles, milhares de nomes que ninguém lembra. Rapazes de fazendas e cidades pequenas, que aos 20 anos já tinham visto coisas que os marcariam para sempre. Imagina uma dessas missões. É de madrugada numa base na Inglaterra. Faz frio. Um jovem de 20 anos sobe no seu Mustang, ainda meio dormindo, e decola rumo ao continente. Durante horas ele voa a mais de 8.000 metros de altura. Lá em cima, a temperatura despenca para 40 graus abaixo de zero. Ele respira por uma máscara de oxigênio. Sem ela, desmaiaria em segundos. As mãos ficam dormentes dentro das luvas. E sob as asas, quilômetros e quilômetros de território inimigo. O trabalho dele é simples de dizer e apavorante de fazer. Proteger os bombardeiros. Ficar com eles aconteça o que acontecer.
E então, do nada, surgem os pontos pretos no horizonte, os caças alemães. Em segundos, o céu vira um caos de motores, tiros e aviões girando. Não há tempo para pensar, só para reagir. E se sobreviver, ainda o esperam horas de voo de volta, sozinho com o ronco do motor e o mar gelado lá embaixo. Isso, de novo e de novo, missão após missão. Era assim ser piloto de Mustang. Conta-se uma anedota que resume tudo. Hermann Göring, o chefe da Força Aérea Alemã, teria dito que no dia em que viu caças de escolta inimigos sobre Berlim, Wayne soube que a guerra estava perdida. Verdadeira ou não a frase exata, ela capta uma verdade. O pequeno caça que conseguia chegar até a capital alemã era o sinal de que o fim se aproximava. E entre os pilotos houve um grupo lendário, os Tuskegee Airmen, os primeiros pilotos de combate negros do país. Pintavam a cauda dos Mustangs de vermelho, por isso eram chamados de as caudas vermelhas. Voavam numa época em que a própria pátria os discriminava, e mesmo assim protegeram incontáveis tripulações de bombardeiros com uma dedicação que ficou famosa. Provaram no céu o que o preconceito insistia em negar no chão. Seus aviões hoje seguem sendo lenda. A história do Mustang não terminou na Europa. Do outro lado do mundo, no Pacífico, repetiu-se o mesmo problema. Os enormes bombardeiros B-29 atacavam o Japão sem escolta que chegasse tão longe. A solução foi a mesma. Da ilha de Iwo Jima, conquistada a um preço altíssimo, os Mustangs passaram a escoltar os B-29 sobre o próprio Japão. Quando a guerra acabou, muitos caças viraram sucata. O Mustang não. Seguiu voando por anos, chegou a combater na Coreia. E hoje, 80 anos depois, dezenas de Mustangs ainda cruzam o céu, cuidados como joias. Seu ronco inconfundível ainda faz a gente levantar a cabeça em cada exibição aérea. Poucas máquinas de guerra foram tão amadas, muito depois de a guerra terminar. O Mustang não foi o caça mais rápido da guerra, nem o mais armado. A grandeza dele foi outra. Chegou onde nenhum outro podia chegar. Acompanhou os que voavam sozinhos rumo à morte e os trouxe de volta. Mudou o curso da guerra no ar não com uma arma nova, mas com uma ideia simples e poderosa: não deixar ninguém para trás. Cada um daqueles jovens, cada um daqueles amiguinhos prateados, faz parte de uma história real, que quase se perdeu em imagens borradas e em preto e branco. Hoje, restaurada e a cores, essa história volta a voar. E enquanto a gente lembrar dela, aqueles homens e suas máquinas não terão ido de vez. Se essa história te emocionou, me conta nos comentários. Seu avô ou algum parente viveu essa guerra? E qual máquina você quer que a gente restaure a cores no próximo vídeo? O B-17, o Spitfire, o temível Messerschmitt? Se inscreve no Arquivo em Cores, onde a história real volta à vida. A gente se vê no próximo.